Prazer, eu sou o Carlos, CEO da Trino Capital, e o nosso foco aqui é alavancagem patrimonial. E a gente trouxe hoje a Tati, da Magalu, que hoje é uma das administradoras que a gente mais vende aqui na casa, tá? E eu estou aqui com o Felipe, que vai se apresentar também. Fala, pessoal. Para quem já conhece a gente, quem já assiste nossos webinários aí, já está por dentro. Bom, deixa eu fazer primeiro o jabá aqui, né, pessoal? Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente, porque a gente está trazendo aqui, além de conteúdo de altíssima qualidade, pessoas de grande nome aí do mercado para desvendar os segredos, os mistérios aí para você. Mas antes disso, né, Tati? Fala um pouquinho de você, Tati. Como é que tá a tua história? Da onde que você veio? Como é que você veio parar nesse mundo de consórcio aí? Explica um pouquinho pra gente aí como é que veio essa história toda aí. Muito bom, Felipe. Muito feliz por estar aqui na TrinoCast. Feliz por receber o convite. Feliz por atender essa empresa que é sucesso aqui como gestor de negócio. A Tatiana, ela tá há 5 anos no mercado de consórcio. Eu vim de banco. E hoje a gente está aí com a administradora do consórcio Magalu há 5 anos, trazendo oportunidade para o mercado, trazendo ainda mais o consórcio mais forte, né? No passado ele estava ali um pouco retraído, mas agora ele entra para ficar. Ele chega para trazer a marca, né? Consórcio como uma opção aí de crédito barato, uma opção de custo-benefício menor. Então, Tatiana é de Pará de Minas, então hoje eu sou coordenadora da região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então a gente está ganhando cada vez mais força aqui no Rio de Janeiro. A nossa ideia é realmente trazer mais oportunidade aqui para o Rio de Janeiro e vocês com certeza estão com verdadeiros especialistas do consórcio. Tati, chegou a trabalhar em agência mesmo, Tati? De banco, tudo isso? Trabalhei em agência, em alguns bancos já trabalhei em Santander, já trabalhei em Itaú. Então a gente tem um pouquinho de conhecimento de tudo. Tinha a meta para bater? Com certeza. Quem trabalha com venda e não trabalha com meta, Felipe, está trabalhando na função errada. E eu tenho uma pergunta aí agora, a gente já para começar, Tati. E eu escuto muito aqui, a gente trabalha muito com consórcio para investidores, mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: consórcio é só para quem tem dinheiro ou é para quem também não tem dinheiro? Queria que você respondesse isso aí para gente. Consórcio hoje, Carlos, é estratégia. Porque hoje não é só sorte. As pessoas acham que consórcio é sorte. Na verdade, não é sorte. É a estratégia correta, é colocar em um grupo já em andamento, um grupo com saudabilidade legal. Por quê? Se você colocar em qualquer grupo, utilizar somente a sorte, você realmente vai ficar muito à mercê. Então, a estratégia correta, utilizar o lance correto, a forma correta, te possibilita ali a viabilizar de uma forma mais rápida e que vai te atender ali dentro de um médio, curto e longo prazo. Legal, Tati, que legal. A gente aqui, mais uma vez, né, o nosso DNA é o investimento e a gente está aí entrando agora, né, nesse mercado digital, né, de influenciadores. Então a gente ainda é um bebezinho, mas existe uma discussão que é muito falada no meio digital, que é o seguinte: consórcio é investimento ou não é investimento? O consórcio, ele é um meio para. Por quê? Hoje você faz alavancagem patrimonial com o consórcio. Hoje é um dos poucos meios que você consegue fazer isso. Então, o consórcio realmente é essa estratégia para você ter um custo menor. Hoje, o que a gente busca no mercado? Custo menor. Porque a gente hoje tem muitas possibilidades de crédito no mercado, mas um crédito com custo alto. Então, quando você faz a conta ali de um custo, que hoje você só paga taxa administrativa, automaticamente você faz um investimento. Se você hoje comprar, Carlos, um imóvel, faz um consórcio, paga uma parcela barata, onde que cabe no seu bolso, e depois você vende o seu imóvel até por um valor maior, você automaticamente fez o quê? Um investimento. É comprar dinheiro barato, né, Tati? Exatamente. E é isso que a gente busca. Legal, muito bom, Tati. Eu corroboro desse pensamento junto contigo, tá? E assim, a gente aqui, né, a gente estuda várias administradoras, tá? A gente particularmente gosta muito da Magalu. Eu, inclusive, tenho cotas de consórcio na pessoa física, tá?
E aí eu queria dizer o seguinte, eu sei um pouquinho aqui das diferenças, eu estava hoje, inclusive, fazendo uma reunião com um cliente, e eu falei, olha, se você for no seu gerente do banco, provavelmente ele vai te colocar num grupo de consórcio que você vai ter duas modalidades de contemplação. Você vai ter o sorteio e vai ter o lance livre, né, que são as duas modalidades mais comuns. E aqui, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar o podcast, e a Tati estava me dando uma aula aqui, porque a Magazine Luiza ela tem muitas outras modalidades de contemplação. Então dá uma palhinha aí pra gente de lance fixo, lance calção. Fala aí para os nossos ouvintes. Maravilhoso, Carlos. Esse é um dos diferenciais aí do consórcio Magalu. Hoje a gente tem a possibilidade de sorteio, que é o tradicional, né, pela Loteria Federal. A gente tem o lance livre, lance fixo de 25%, onde que o cliente não tira nada do bolso para poder contemplar aquela carta de crédito dele. A gente tem um lance fixo de 45%. Às vezes o cliente tem um dinheiro, mas aquele dinheiro não é o suficiente para contemplar a carta. E esse lance fixo de 45% se encaixa muito bem, porque você usa os 25% embutido e 20% somente do recurso próprio do cliente. Ele não tem tudo, mas o que ele tem já dá aquele upgrade. Então, são essas as modalidades que a gente tem. Então, a gente está falando ali de 4 modalidades, onde o cliente pode sempre participar de 2 modalidades dessa. Então, ele tem sempre essa possibilidade dentro dos grupos. Quando ele compra mais cartas de crédito, ele ainda tem mais possibilidades. Pensa, em cada carta, ele tem 2 possibilidades, então aquilo ali já coloca ele no percentual legal dentro dos grupos. Ô, Tati, como é que funciona, né, o lance, o embutido aí? Porque muita gente tem dúvida nisso também. Acho que é legal a gente colocar aqui para o pessoal como é que funciona o lance embutido. Por exemplo, se eu colocar lá uma carta de crédito de R$1 milhão, como é que funcionaria isso aí? Hoje, o embutido é quando você não tem recurso ou não quer tirar recurso do bolso e faz um planejamento a médio ou longo prazo, onde que você pode pegar do seu crédito para utilizar e ofertar ele como lance. Ou seja, se você tem uma carta de R$1 milhão e hoje o consórcio Magalu pode ofertar até 25%, a gente está falando que desse R$1 milhão, 250 mil você vai ofertar de lance como se você estivesse pagando o consórcio Magalu e retiraria ali de líquido com o consórcio 750. Então você não tiraria nada do seu bolso para um crédito de R$1 milhão com uma taxa pequena e teria um crédito disponível para você de 750 mil. O que você tirou do bolso? Nada. Usou o quê? Estratégia. Teve o quê? Paciência de se planejar, de se organizar e pagou por um custo. Você que já vive mais ou menos esses grupos aí, geralmente esse tipo de lance aí, isso a gente sabe aqui porque a gente usa muito essa estratégia, mas a gente gosta até de botar para o pessoal, porque muita gente fala assim, nossa, como é que vocês conseguem uma contemplação mais rápida e tudo isso? No sorteio eu vou lá, tá rodando lá com, sei lá, esse grupo tem 2.000 pessoas, mais ou menos quanto que você acha que num lance desse aí, do embutido, com quantas pessoas eu tô rodando ali mais ou menos hoje? A gente tem média, se a gente estiver falando de imóvel, hoje os grupos de imóvel do consórcio Magalu, eles variam entre 900 pessoas e 3.000 pessoas. Então você está participando ali, é o máximo que o grupo pode compor. Mas dentro de cada grupo, a gente consegue fazer estudo, que é estratégia, onde que eu consigo visualizar ali quantas pessoas estão participando no fixo de 25, no fixo de 45. Então, quando você faz com o consultor, né, especializado e autorizado pelo consórcio Magalu, você já tem essa visão. Então, quantas pessoas que eu estou participando? Então, sim, de 3.000 que um grupo pode ter de pessoas, automaticamente aqui eu consigo visualizar que ele está participando às vezes com 400, com 300, 250, dentro do lance fixo de 25 ou de 45, ou até mesmo no livre. A estatística vem pro nosso lado, né? E é exatamente aí que a gente trabalha, né? Porque hoje a gente não só trabalha com estatística, com matemática, mas a gente também é auxiliado também com a inteligência artificial. A gente tem tanto um robô de lance hoje aqui dentro da Trino Capital, quanto também uns estudos dentro do ChatGPT, que a gente coloca todos os dados de todos os grupos e a gente consegue escolher dessa forma o grupo que é mais eficiente para a estratégia que o cliente está querendo adotar, né? Que é para o perfil dele. A gente bate muito na tecla aqui, Tati, de uma assessoria personalizada, tá? Provavelmente a estratégia que eu vou recomendar para a Tati é diferente da estratégia que eu vou recomendar para o Felipe. E a gente bate muito isso aqui na tecla. Bom,
Eu quero trazer um pouquinho aqui da tua experiência, Tati. Fala pra gente qual foi a maior loucura aí que você já viu aí dentro dos teus anos aí dentro da Magazine Luiza, dentro do consórcio, seja numa assembleia, seja numa contemplação ou um lucro de algum cliente. Foi a história mais cabeluda aí que você já viu? Olha, são várias, porque consórcio é uma coisa que é muito, podemos se dizer assim, de emoção, podemos dizer, que trabalha com vendas, né? Vendas é emoção. Se não tiver emoção, não está trabalhando com vendas, essa é a verdade. Só que eu já vi clientes, isso aconteceu, inclusive, recentemente, onde que o gestor, né, que hoje é a nomenclatura que a gente dá ao gestor de negócios, é o representante do consórcio Magalu autorizado, o cliente comprou a assembleia, era no sábado, e o cliente comprou na sexta-feira e foi contemplado no sábado. Então, assim, é uma coisa que foi menos de 24 horas. Então, esse foi o recorde. Chegou a pagar o primeiro boleto ou não? Pagou o primeiro boleto. Porque para que você possa participar tem que pagar, né? da assembleia, você tem que pagar o primeiro boleto. Então, assim, foi algo inédito. Ele comprou na sexta, horário de almoço, não tinha dado nem 24 horas, porque a assembleia sai o resultado ali após as 18 horas da Loteria Federal e ele foi contemplado. Esse aí nasceu virado pra lua, né? Segunda-feira... Gente, eu tenho vários casos. Já teve caso de... foi esse que aconteceu em Uberlândia. Ele tinha feito uma carta de crédito de 500 mil. Ele trabalhava em uma oficina, ele é dono de uma oficina e trabalhava nessa oficina e pagava aluguel, tinha 20 anos. E aí ele encontrou um consultor, onde que deu a consultoria para ele. E ele falou assim, olha, não, então eu vou comprar, eu acreditei e tudo mais. E comprou. Passados 6 meses, apenas 6 meses, o proprietário do imóvel pediu, falou assim, olha, eu vou precisar vender o imóvel, tudo bem, eu moro e trabalho aqui há 20 anos e tudo mais, como que eu vou trocar de local e tudo mais? A carta de crédito dele saiu naquele mês, era de 400 mil reais e ele pôde comprar o imóvel que o cara estava vendendo. Ele ficou lá pagando aluguel por 20 anos. Por quê? Ele foi lá e acreditou num cara que fez uma consultoria para ele, onde ele podia ter conhecido esse cara há 20 anos atrás, né? Ele não precisava ter pagado o aluguel por 20 anos. Então, assim, são coisas assim, que o universo foi lá e conspirou a favor. Esse cara que comprou na sexta e foi contemplado no sábado, e esse que precisaria ir para um outro ponto e agora teve a oportunidade de ficar naquele ponto e ficou os dois beneficiados. Quem estava vendendo e ele que era o inquilino. Foi bem legal. Que legal, Tati. Vamos lá. O papo está muito bom aqui. Eu tenho uma pergunta agora para você. O seguinte, né? Muitas pessoas falam aqui, chegam para a gente falando, poxa, o consórcio não tem análise de crédito. Mas isso depende muito da regra de cada administradora. A gente sabe aqui que na Magazine Luiza existe análise de crédito e a gente enxerga isso de forma positiva aqui. A gente teve um caso aí que eu acho que eu te perturbei bastante, que foi a nossa maior venda aqui, 7 milhões, que necessitava de uma análise de crédito, que demorou ali um pouquinho, mas eu quero saber o seguinte, qual foi a maior venda que já passou pela sua frente? 30 milhões. A gente fez uma operação estruturada, era para a construção de um porto, e aí foi algo muito bem elaborado e tudo mais. A gente tem que entender que quando você libera um crédito, Carlos, você tem que ter uma garantia. Pensa, você como administradora, você como hoje consórcio Magalu, eu vou liberar o crédito para você sem ter garantia nenhuma. Então tem que ficar bom para ambos os lados. Hoje aqui no meu crachá tá escrito, faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então aqui é o que a gente carrega no peito. Então a gente faz muito bem estruturado para que fique bom para o cliente, fique bom para a empresa, fique bom para quem a gente está pagando e para quem está recebendo também. Então por isso que é necessária essa análise de crédito. E hoje, na nossa esteira de análise de crédito, de liberação de contemplação, Carlos, eu libero em torno de 76 milhões mensais e num percentual eu aprovo 90% das pessoas que são contempladas. Então a gente é case aí em contemplação. Você sabe o que acontece às vezes aqui com a gente? E isso eu já peguei até alguns casos aí junto dos especialistas ali de venda e tal, e que eu acredito que não seja muito comum você ver isso em outras casas fora da nossa aqui. O cliente ele até tem renda comprovada, tá? Só que a intenção do cliente era de tomar um crédito que a gente já sabia que ele vai se embolar. Quando a gente faz aquela conta familiar dele,
ele está querendo ir bater lá no limite lá dos 30% e tal. E aquilo ali é batata. A gente já sabe que dali para frente, se alguma coisa acontecer no meio desse caminho, ele poderia até se embolar ou deixa de pagar, fica inadimplente, perde dinheiro e tal. Então, já não é incomum a gente aqui, por mais que ele passe na análise de crédito, a gente às vezes fala assim, cara, não está no teu momento agora para fazer isso. Como vendedor é muito bom a gente pegar e sempre vender, né? A maioria dos vendedores querem sempre vender. Mas não é incomum a gente chegar e falar assim, cara, aguarda, levanta um pouco mais tua renda ou opta por uma carta um pouco menor, porque isso aí pode te dar problema. Então, às vezes não basta só a própria administradora fazer a restrição do crédito do cara, mas a análise consultiva da vida daquele cliente, da vida financeira dele, pode tirar ele, às vezes, de um problema futuro. E aqui a gente não quer isso, né? A gente quer fazer uma coisa que realmente vai virar uma solução e não um problema na vida das pessoas. É aí que entra, né, essa consultoria que vocês fazem, porque realmente esse é o papel de vocês. Porque é melhor você falar com o cliente, não está no seu momento de compra, vamos se planejar, do que você vender um GA, a gente pode se dizer um goela abaixo, e depois o cliente ter problemas futuros. Pensa, ele pagar 10, 15, 20 parcelas, e depois, na hora que ele vai entrar com o pedido dele para poder fazer a contemplação e ele não ser contemplado. E você já sabia disso antes. Então, eu prefiro, hoje, a nossa análise de crédito, inclusive do consórcio Magalu, na entrada. Então, se o seu cliente tiver uma restrição muito alta, acima de R$50 mil ali dentro do segmento de imóvel, um score abaixo de 300, ele não vai conseguir fazer a compra no consórcio Magalu, porque eu prefiro contar para ele que agora não é o momento dele, do que ele pagar parcelas, eu colocar ele de qualquer forma na situação na qual ele se encontra, do que depois, porque dentro da legislação do Banco Central, quando o cliente for contemplado, ele tem que estar regular, ele tem que estar dentro dos parâmetros ali. Isso então, é muito legal o que você falou antes. O cliente, né? Isso que é a verdade. Isso acho que é muito legal. Vou entrar nesse tema aí do cuidado com o cliente, tá? Por quê? A gente aqui, né, é vendedor autorizado da Magazine Luiza Consórcio, e a gente gosta muito do pós-venda da Magazine Luiza. É uma das questões que a gente bate muito na tecla, é o Reclame Aqui de vocês. Vocês têm um Reclame Aqui hoje completamente diferenciado quando a gente compara com as outras administradoras. Esse já é a minha contribuição para o momento, mas eu quero saber a contribuição da Tati. Qual é o maior diferencial da Magazine Luiza? Só um? Eu acho que tem vários. Então, vou citar aqui alguns. Hoje a gente tem a possibilidade do lance calção, que é quando o cliente pode dar o próprio imóvel como oferta de lance, que isso o mercado não tem. Hoje, caminhão, a gente aceita até 20 anos de uso. Então, a gente sabe da durabilidade, podemos se dizer, ali, a vida útil do caminhão. Então, hoje, no mercado, nós somos uma das poucas administradoras que aceita 20 anos. Legal. Então, assim, hoje a gente faz imóvel rural sem ser necessário garantia substitutiva, que esteja ali regulamentada pela INCRA. Então, o imóvel rural, a própria fazenda, o próprio terreno pode ser a garantia. Então, sim, a gente tem diferenciais. Outro diferencial que eu gosto também são as taxas administrativas, que são taxas muito boas, são competitivas ali com o mercado. Então, assim, são várias. Ficaria aqui longas horas falando de muitos diferenciais que a administradora tem. Poxa, muito bom mesmo. E agora eu vou te fazer uma provocação. Eu acho que a gente, muitas vezes aqui como gestor de negócio, a gente está sempre se preocupando com o futuro, né? É um grande medo, eu acho que assola todo grande empreendedor, é saber, né? Nesse mercado que eu estou, o que vai estar acontecendo daqui a 5 ou 10 anos? Eu queria ouvir da Tati quais são as previsões para o mercado global de consórcio para os próximos 5 ou 10 anos. O que vocês estão enxergando? Crescimento. Por que quando a gente fala crescimento? Hoje o mercado não está dos melhores, a gente pode se dizer assim, e quando a gente trabalha com um produto que tem uma taxa ali, por exemplo, o imóvel é pelo INCC. Então, a gente trabalha com um período de 12 meses, a gente trabalha com uma média de 12 meses. E, estatisticamente, o segundo semestre também do consórcio é um semestre melhor de vendas, né? As pessoas começam a acordar, dar ali junho, julho, agosto. Olha, planejei lá no início do ano, fiz um planner que eu ia adquirir isso, que eu ia adquirir aquilo.
Então as pessoas começam a se engajar mais. E as taxas de juros, realmente, que hoje o consórcio não tem juros, né? Hoje o consórcio tem taxa administrativa. Então eu posso ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Você vai ter ali, dentro do consórcio, um período menor de 60 meses a 240 meses. Então você tem ali uma previsão desses 18 a 19 anos, que é a média que você vai ter de tempo, que é uma coisa que você não tem no mercado hoje. O mercado, ele é volátil. Então o consórcio, ele te dá essa estabilidade, podemos se dizer assim, a longo prazo. Eu tenho uma pergunta para fazer, que a gente já recebeu algumas perguntas aqui em relação a Magalu, né? Porque a gente tem lá a empresa Magalu, a gente hoje sabe que é um grande grupo, que tem várias frentes, né? Vamos pensar assim, é um polvo com várias mãos ali, vários braços ali, e atua em ramos muito diversos. Tem a parte de app, a parte de notícia, tem a parte do varejo, que é a grande conhecida e tal, e tem a parte do consórcio. Então a gente já viu muitas vezes chegar o pessoal e falar assim, bom, a Magazine Luiza, nossa, mas eu vi que ontem a ação da Magazine Luiza caiu 3%, será que vai dar algum problema? Nossa, a Magazine Luiza 3 anos atrás estava subindo pra caramba e de repente ela parou de subir. Então o pessoal acaba levando em conta, às vezes até o que leva majoritariamente a varejista, né, que é ela que acaba fazendo um monte de propaganda na TV, ela que acaba aparecendo aí e nas esquinas aí, é um grande comércio, né, muito representativo hoje no Brasil, mas eu explico isso pro pessoal, mas eu queria escutar de você, Tati, explica pra gente, dá um conforto aí pro pessoal, porque são operações muito distintas, pessoal. Isso aí. É normal, tá, Felipe? Isso acontecer, a gente ouve muito. Quando a gente fala do Grupo Magalu, Magazine Luiza, a gente está falando da maior varejista do país. Então, quando você tem uma empresa também de capital aberto, nem é os lucros ali que distingue se ela é boa ou ruim, é realmente o mercado. E o mercado, ele é volátil. Só que o que o cliente, ele tem que se sentir confortável é que hoje o consórcio Magalu, quanto ao Magazine Luiza, é o mesmo grupo, ele tem 67 anos de história, né? Um histórico impecável. Quando a gente vem para a administradora do consórcio Magalu, que é um dos braços, hoje o grupo Magalu deve ter mais ali de 25, 30 empresas abaixo do seu guarda-chuva, onde que a gente vai fazendo essa gestão. Cada um com seu CNPJ, cada um com seu financeiro. Cada um com seu financeiro, cada um com a sua gestão, né? Até os diretores são pessoas diferentes e tudo mais. Por quê? A gente preza realmente por isso. E o cliente fora, o grupo ser muito consolidado. Hoje o consórcio Magalu, falando do CNPJ, o consórcio Magalu tem 32 anos de mercado, né? Não é nenhum bebezinho no consórcio, e ele tem essa solidez. Quando você digita ali no Google, administradores que mais contempla, o consórcio Magalu está ali entre o top 5, né, do mercado, quando a gente joga ali superficial no Google. Então, e tem toda a auditoria do Banco Central. Exatamente, ia falar isso aqui. Joga uma luz sobre isso. Hoje, o Banco Central também respalda muito o cliente. Fora a solidez da marca, a gente também está falando de um Banco Central que está por trás. Então, da mesma forma hoje que o Banco Central, ele faz uma análise ali sobre um banco, né, uma instituição financeira, ele faz a mesma como administradora de consórcio. Auditação. Hoje a gente tem ali vários pilares para que uma administradora esteja, de fato, consolidada. Recentemente, a gente teve administradoras que quebraram. Tatiana, e se uma administradora quebra? O que acontece? Quando uma administradora quebra, o próprio Banco Central pega a gestão da carteira, o cliente nunca vai sair prejudicado. Ela pega a gestão da carteira e vende para uma outra administradora que tenha interesse de fazer a gestão daquele grupo. Muito bom isso, você falar isso. Acho que vai trazer muito conforto e muita confiança aí para todos os nossos ouvintes. Eu tenho só mais uma dúvida, porque isso acho que é a dúvida de muita gente. O caixa dos grupos, né? Então todos os meses a gente vai lá como consorciados, depositando dinheiro mês a mês ali, e até para um conforto dos ouvintes aí também, o caixa da administradora é um caixa que está focado justamente para a gestão dos grupos do consórcio. Se a empresa lá de, sei lá, varejo tiver um problema, ela não pode, inclusive por conta dessa auditoria do Banco Central. Serem empresas diferentes de fato, né?
como são empresas diferentes, são segmentos, inclusive, diferentes, o varejo é diferente ali. Então, dá para uma administradora quebrar, por exemplo, e o caixa está preservado ali. Totalmente. Ele realmente está preservado pelo Banco Central. O Banco Central... A única parte do dinheiro que a administradora toca do grupo é a taxa de administração. Taxa de administração. O resto todo ela não pode nem tocar, né? E que já está contado ali, né? Na verdade, ela faz a gestão toda. Ela faz a gestão, independente hoje, o grupo ele é composto por taxa administrativa, fundo reserva e alguns por seguro, né? O seguro não, no nosso caso, não é obrigatório, mas ele é composto por essas 3 vertentes ali. Então, se uma administradora vir a fazer uma má gestão, o Banco Central vem e aplica dinheiro para que esses consorciados que estão dentro do grupo possam ter as suas parcelas ou o seu crédito totalmente liberado. Então, o cliente, ele não sai. Então, se o Banco Central, gastou 3 meses para poder achar uma administradora que compre aquela carteira que não está muito boa, o Banco Central ele vai lá, ele vai bancar a operação, enquanto uma nova administradora não pegue ele para poder fazer uma gestão. Maravilha. Então, assim, a gente vai para a etapa final agora, que a gente vai falar sobre mito ou verdade. Vou fazer aqui algumas perguntinhas direto para você. Mas antes de a gente entrar na etapa final de mito ou verdade, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Tem gente que tem pressa e vai fazer o financiamento porque está com muita urgência e tudo mais. E eu queria que a Tati deixasse um recado para as pessoas. Você acha que é melhor pagar 3 imóveis financiado ou pagar somente um com consórcio? Com certeza, pagar só um com consórcio. Juros são o preço da pressa. Consórcio é o prêmio da estratégia. Maravilha, maravilha. Poxa, muito obrigado, Tati. Foi muito bom aqui esse tempo. Vamos agora aqui para a sessão de bate-bola, mito ou verdade. Se eu atrasar uma parcela, já estou fora da contemplação para sempre? Mito. Você consegue sim estar atrasado, regularizar e voltar para o seu grupo e ser contemplado. Muito bom. Segunda pergunta, consórcio é só para quem não tem pressa? Não, consórcio é estratégia. É curto, para médio e para longo prazo. Só precisa da estratégia certa. Muito bom. Terceira, consórcio cobra juros como financiamento? Não, somente taxa administrativa para gerar os grupos, gerar a saudabilidade ali, para ter uma contemplação ideal. Se eu for sorteado, eu sou obrigado a usar o crédito imediatamente? Não, você tem até o final do grupo para poder deixar, se já tiver contemplado, de deixar o seu dinheiro rendendo, ou na hora que quiser, já começar o processo de contemplação e usar o seu crédito no tempo que for hábil para o cliente. Quinta pergunta, é impossível eu vender a minha carta de consórcio? Totalmente possível, ela é sua, quem faz a gestão é você, inclusive você pode usar estratégia até para ganhar dinheiro com isso, fica a dica. For contemplado e utilizar o crédito, eu continuo pagando as parcelas? Continua, porque a gente está falando que é um grupo, é uma junção de pessoas. Então, da mesma forma que você foi contemplado, as outras pessoas que estão no grupo também precisam desse crédito aí para poder realizar seus sonhos e fazer seus investimentos. Dá para usar o FGTS no consórcio imobiliário? Dá e deve. Hoje tem a regra da cartilha do FGTS da Caixa Econômica Federal e seguindo as regras da Caixa Econômica, você pode sim utilizar 100% do seu FGTS para a compra do seu imóvel. Consórcio não é investimento porque não rende nada. Mito ou verdade? Mito, porque a partir do momento que você fizer a consultoria com um especialista de consórcio, você vai ver que matematicamente você vai pagar um crédito barato e você vai sim ter rendimentos. Hoje, só quando você tem um reajuste anual do INCC, que é 5,28, numa carta de crédito de 1 bilhão, você já tem um reajuste de R$ 52.800. Será que isso é bom ou ruim? Tati, então muito obrigado de ter vindo aqui no nosso Trinocast, direto de Minas Gerais, para bater esse papo aqui conosco. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui até o final também. E não se esqueçam de seguir a gente aqui, tocar no sininho e mandar esse podcast para todos os seus amigos.
Tati, quer deixar teu arroba aí, alguma coisa dessa? Tem perfil? Tem sim. Tatiana Consórcio, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Segue lá. Mas vocês estão muito bem acompanhados aí com a Trinocast. Contem comigo para o que precisar. Fiquei muito feliz de passar esse momento aqui com vocês, um bate-papo assim, muito bacana. Muito obrigada. Galera, a Tati falou pra gente que ela tá correndo agora aqui, ela veio do Road Show, tá vindo de carro lá de Minas Gerais, parando num monte de cidade aqui, conseguiu esses 30 minutinhos aqui para falar com a gente, Tati. Meu muito obrigado também. E para quem tá aí também, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima, galera. Até.